Senhor Jesus, aqui quem vos fala é a pastora Amanda Pereira e hoje eu quero trazer uma palavra aos nossos corações. Você que for assistir esse vídeo, compartilhe com outras pessoas para que essa palavra venha abençoar outras vidas, outras famílias, a sua igreja, o teu ministério. E eu sou a pastora Amanda Pereira, pastora presidente da Igreja de Patmos Internacional. E eu quero deixar uma palavra que está no livro de Números, capítulo 23, no verso 19. Números, capítulo 23, no verso 19, o qual diz assim a palavra do Senhor. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e eu faria? Ou falaria e não confirmaria? Vou repetir aqui a palavra. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria ele e não confirmaria? Bom, essa palavra que eu acabei de dizer está em Números capítulo 23, no verso 19. E ele está incluído dentro de um contexto onde aqui vai falar sobre a respeito das profecias de Balaão. Que Balaão ele se levanta para tentar aqui amaldiçoar o povo. Sabemos que Deus ele vai trocando as palavras de Balaão. Mas, na verdade, aqui eu não queria falar hoje, me prender sobre esse contexto, não. Mas eu queria hoje ficar só nesse versículo do número 19, que quando diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria, ou falaria ele e não confirmaria? Esse versículo é um versículo pequeno, não é um versículo grande, mas aqui dentro dessa separação de cada palavra, nos traz um princípio da natureza de Deus. Para quê? Para nossas vidas. Vou repetir. Esse versículo, apesar dele ser bem pequeno, a cada palavra que está aqui expressada dentro dele, traz um princípio da natureza de Deus. O quê? Representando aquilo que ele é. Traz para nós o quê? Uma convicção daquilo que Deus é. Do que da maneira que Deus ele age, da forma que ele se manifesta, ou seja, da maneira que Deus ele se expressa. Podemos ver que Balaão aqui ele vai se levantar para amaldiçoar, só que ele não consegue amaldiçoar. Ele não consegue, por quê? Porque já havia uma palavra sobre aquele povo. Então ele refletiu, ele vai dizer a palavra que Deus havia determinado para o povo de Israel. O quê? Que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, ou ele não confirmaria? Então, essa divisão nessa palavra, ela está incluída em alguns princípios que representam a natureza de Deus. A primeira coisa, precisamos entender que Deus, ele não é homem. Repetindo, Deus, ele não é homem. Olha o que a Bíblia vai dizer, que Deus, ele não é homem. E só o fato de saber que Deus ele não é homem já alegra o nosso coração. Por quê? Só o fato de nós saber que Deus ele não é homem, isso já conscientiza a nossa alma. O quê? Um gozo, uma alegria. Por quê? Porque Deus ele não vai fazer o que outras pessoas vão fazer. Deus ele não vai te tratar da mesma forma que o homem te trata. Deus ele não é homem. Ou seja, Deus ele não está preso à natureza humana. Deus ele não está preso às características humanas do homem. Por quê? Porque o homem mente. O homem ele é limitado. O homem muitas das vezes ele fala assim com outro homem mediante aquilo que eles fazem por ele, mas Deus não é assim. Podemos perceber que quando Deus ele também fala para Paulo, o próprio Paulo fala, ainda que eu seja infiel, todavia o Senhor permanece fiel. Por quê? Deus fala da fidelidade de Deus. Ele não está querendo dizer que ele é fiel somente por ser fiel. Não é isso que ele está querendo dizer. Não é isso que ele está querendo dizer nessa palavra. Ele está querendo dizer também não por fato da pessoa ser uma pessoa pecadora. Não é isso que ele quer dizer. Entendeu? Não é isso que ele está querendo dizer nessa palavra. Mas, independente da pessoa sendo pecadora ou não, Deus continua sendo fiel. Ele não está querendo dizer uma coisa assim normal.
Ele não está querendo dizer assim que a gente tem que ser fiel, mas ele está falando da natureza de Deus. O que é essa natureza? A natureza do homem é uma natureza infiel, mas a natureza de Deus é de fidelidade. Então, o que Paulo quis dizer lá no Novo Testamento é que a natureza de Deus sempre foi ser fiel. Não há mentira nas coisas de Deus, não há infidelidade nas coisas de Deus, não há injustiça nas coisas de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é fiel. Deus é um Deus justo. E isso não é as principais características de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus justo. Então temos que entender que tudo isso confirma o que Deus vai fazer aqui, dizer aqui nesse versículo. Que Deus, ele não é um homem. Então, o que acontece? O fato de Deus não ser um homem revela muitas coisas para nós. Ele não é limitado. Deus, ele não é injusto. Ele não nos trata da mesma forma que as pessoas nos tratam. Por quê? Porque ele não é homem. Ele não mente. Ele não, assim, se arrepende. Ele não é homem. Entende? Então, assim, o universo dos homens é muito diferente do universo de Deus. Um exemplo. Para o homem, você vale aquilo que você tem. Para o homem, você vale aquilo que você constrói. Então, se você não possui muitas coisas, automaticamente você não vai ter valor. Por quê? Porque o mundo valoriza aquilo que você tem. As pessoas te julgam aquilo por aquilo que vê, pela aparência, mas Deus, ele é o contrário. Para Deus, ele não vale, você não vale aquilo que você tem, mas sim o que você é. Então, independente do que você tem, do que você possa possuir, não altera o que Deus, ele tem por você. Não vai alterar o que você é para Deus. Então, assim, Deus, ele não é homem. Ele não enxerga, não te enxerga da forma que o homem te enxerga. E esse versículo, ele fala muita coisa. Você lembra que Deus disse para um profeta? Que era um profeta, que era um homem de Deus, que não te atende pela aparência. Por quê? Porque o homem, ele olha aquilo que está por fora, mas o Senhor, ele olha o que está por dentro. Não olhes para a aparência. Por quê? Porque o homem olha aquilo que está por fora. Então, assim, o homem, ele julga muito a aparência. Julga muito a aparência o homem. E Deus não, Deus, ele não é dessa forma. Deus, ele é um Deus tremendo. Deus, ele é um Deus maravilhoso. O homem olha o que está por fora, olha a estética. Mas Deus, ele não olha dessa maneira. Deus não. Deus não vai olhar para mim só para a aparência, por aquilo que eu tenho. Deus não mente, Deus não é limitado. Deus, ele é fiel. E a fidelidade dele não está condicionada a um tempo que você está vivendo. Por quê? Porque a natureza dele é de ser fiel. A natureza de Deus é essa, ele é fiel. Então Deus não é homem. E quando Balaão disse que Deus não é homem, isso já nos alegra e muito meu coração. Por quê? Porque nós nos decepcionamos muito com os homens. A gente nos frustra muito com os homens. Muitas pessoas saem da igreja por causa de homem. Tem pessoas que deixam de congregar por causa do homem. Tem pessoas que muitas das vezes ele tem vontade até de se isolar do mundo. Por quê? Por causa do homem. Porque se machucou, se frustrou, se decepcionou com o homem. Aí Deus, ele se manifesta dizendo, eu não sou homem. Olha que tremendo. Ele não pode ser homem. Então todas as limitações que você passou e as frustrações que você viveu foram com o homem e não com Deus. Porque Deus, ele não é homem. Deus, ele não vai te decepcionar como os homens te decepcionam. Deus, ele não vai te frustrar como os homens te frustram. Deus, ele não é homem. E os homens, o que acontece? Eles fazem com que as pessoas se tornem indescartáveis. Se você não presta mais, não tem mais nada a oferecer, talvez você seja jogado fora. Você não tem mais utilidade nenhuma. Só que Deus, ele não é homem. Essa é a diferença. Você pode não ter valor para o homem, mas tem valor para Deus. E muitas das vezes você pode não ter valor para Deus por causa, muitas das vezes, das coisas. Preste atenção no que eu vou dizer. Muitas das vezes você pode não ter valor para Deus por causa das coisas que você possui, por causa da forma que você vive, ou pela sua utilidade, vamos dizer assim. Mas Deus, ele não joga você fora. Você não é descartável para Deus. Entende? Deus,
Ele é maravilhoso. É uma palavra pequena, mas a profundidade do que se expressa é enorme. Aqui diz, Deus não é homem. Então, se ele não é homem, ele não vai agir como os homens agem. Ele não vai te frustrar como os homens te frustram. Ele não vai te decepcionar como os homens nos decepcionam. Ele não vai nos entristecer como os homens nos entristecem. Ele não vai te ferir como os homens te ferem. Ele não vai te olhar como os homens te olham. Ele muitas das vezes ele não vai nos machucar como os homens nos machucam. Ei, talvez você tenha passado por muitas decepções, frustrações, mas eu quero dizer que tudo isso que você viveu foram com o homem. Só que Deus, ele é diferente. Você pode ter passado muitas provações. Você pode ter se machucado, ter entrado no deserto por causa do homem. Só que Deus, ele não vai te machucar como os homens te machucam. Toda vez que Deus, ele deseja trabalhar na tua vida, o propósito dele é nos ensinar, não nos ferir, simplesmente porque quer nos machucar. Como muitas das vezes o ser humano, homens, quando eu falo, é um homem e mulher, geral. Talvez tem homens que te machucam, que machucam o outro, e talvez sim, através de ferir, ele não está nem aí pro seu sentimento. Mas Deus não, toda vez que Deus, ele permite alguma coisa, toda vez que Deus, ele permite algo, entendeu? Toda vez que Deus, ele permite algo, não é para nos matar, não é para nos decepcionar. Toda vez que Deus, ele permite algo nas nossas vidas, ou alguma coisa, ele quer me ensinar e te ensinar, não para nos ferir. Deus, ele não é homem. Deus, ele não nos vê como homem. Deus, ele não te trata como os homens te tratam. A fidelidade dele, de Deus, é tremenda. Não é igual à naturalidade humana. A naturalidade de Deus é ser justo. Então, quando Deus, ele deixa de fazer alguma coisa, não é porque ele é infiel. Porque a natureza dele não é infiel. A natureza dele é ser fiel. Talvez ele não faça isso, você está pensando, por que ele não fez? Por que ele não realizou? Deus, ele é justo, às vezes, em não fazer. Porque talvez ele quer tratar algo na tua vida diferente. Deus, ele é tremendo, e Deus, ele recompensa aquele que investe nas coisas de Deus. Deus, ele é justo. Muitas das vezes ele faz coisas para se ausentar, mas ele é justo. Quero que você entenda a segunda coisa. Deus, ele não é homem para que minta. Aí Balaão, ele está sendo mais preciso em revelar a natureza de Deus. O que ele está dizendo? Que Deus não é homem. Segundo, Deus não é homem para que minta. Olha que tremendo. Então a comparação que ele faz com Deus é respeito à palavra, porque Deus não vai mentir. Como que Deus amaldiçoa uma coisa que Deus já disse que é uma bênção? Ele não é um homem, Deus não é menino, que fica voltando atrás de palavras, não. Se expressando 2 ou 3, 4 vezes, não. Deus não é menino. Deus, ele é homem. E quando ele fala, ele cumpre. Então essa comparação que Balaão faz é um aspecto da palavra. Que Deus, ele não é homem para que minta. Deus, ele não vai mentir. Se ele diz que a nação de Israel seria uma nação abençoada, ele não voltaria atrás com aquela palavra. Por quê? Porque ele não é um homem. Ele não mente diante daquilo que ele promete. E as promessas de Deus, elas estão sempre de pé. A palavra de Deus está sempre de pé. E isso que eu quero que você entenda. Que você está debaixo de uma palavra que Deus prometeu. Deus, ele não só deu uma palavra para você. Você não está debaixo de uma palavra qualquer. Então, nessa noite, descansa teu coração. Porque Deus, ele vai concretizar aquilo que você pediu. Se você está em obediência, está vivendo a palavra, está cumprindo a palavra que Deus prometeu, então fique tranquilo, que Deus, ele vai cumprir. Amém? Essa é a palavra que eu deixo aos nossos corações nessa noite, ao meu coração e ao teu coração. Que Deus não, ele é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Lembre sempre dessa palavra. Amém? Que nessa noite Deus possa abençoar a tua vida grandemente. Um beijo aqui da pastora Amanda Pereira.
Compartilhe com outras pessoas para que venham ouvir essa palavra ao teu coração, aos nossos corações. Amém? Que Deus abençoe.